tô aqui de volta no meu canal Carole Kill e pra quem não me conhece, eu sou a Carole Queiroz e eu sempre trago novidades sobre cinema, entretenimento e muito mais pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e super diferente também, que é o futebol no cinema. E eu trouxe aqui o jornalista, comentarista e colunista Fábio Machado pra bater um papo super maneiro comigo. Vem com a gente! Oi, Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no meu canal, Carole Kill. Oi, Carol, obrigado pelo convite, uma satisfação muito grande falar contigo, né? Sou teu fã, acompanho o teu trabalho, acompanho aí os teus vídeos e me sinto honrado, né? Fazer parte de um deles aí, estou à tua disposição. Obrigada, Fábio. Eu também sou muito sua fã e eu acho que a gente tem muito que conversar sobre futebol e cinema, que são coisas muito importantes para o nosso país, né? E o futebol ainda é o símbolo do Brasil. Ainda, né? Espero que ainda por um bom tempo fique nesse título aí. Mas o que tu acha? Tu acha que o Brasil ele vai ainda continuar com o futebol sendo o símbolo dele? O futebol ainda é o símbolo do brasileiro, tá? Eu acho assim, ó, nós deixamos de ser o país do futebol, né? Infelizmente, quando eu digo que nós deixamos de ser o país do futebol, porque hoje os nossos jogos não têm mais o público que tem, por exemplo, uma terceira divisão da Alemanha, da Inglaterra, né? Então, aquele apelo popular nós perdemos. Por vários fatores, aí aqui teria que ser mais uns 2 programas aí para nós podermos debater muita isso. Coisa. Muita Mas coisa. A ligação entre futebol e o Brasil ainda é muito forte. A ligação do futebol e o brasileiro, ela ainda é muito grande no Brasil, aliás, no mundo, né? Tanto que, independente de como esteja a nossa seleção brasileira, ela ainda é cotada como favorita, eles ainda mostram as jogadas, os nossos dribles, a ginga, Garrincha, Pelé, Zico, Ronaldinho, enfim, uma gama aí de grandes jogadores. Então eu penso assim, nós deixamos de ser o país do futebol. Muitas vezes, por prepotência e arrogância, nós não reconhecemos isso. A gente ainda acha que é o país do futebol. Sim. Mas o Brasil ainda é muito ligado ao futebol e o futebol é o Brasil. Ainda é uma ligação muito forte, né? Como a gente tem, às vezes, assim, até por erro cultural, a luta marcial, né? São orientais. Nós temos, né? A gente carrega na genética, né? A gente tem isso muitas vezes. Sim. Mas a gente ainda por muito tempo vamos ter o futebol ainda como o principal vetor, o principal esporte, tanto que ainda nós continuamos a exportar muitos jogadores ainda, né? Sim. Concordo que no passado recente eram mais. Hoje nós temos ali o Neymar sobressaindo, tal, no PSG. Antigamente nós tinha 4, 5, 6, 7 jogadores. Mas quando eu digo eles, o futebol estrangeiro ainda vem buscar muito jogador aqui, cada vez mais cedo. Né? Antigamente pegava aqui um jogador com 25 anos. Hoje eles vêm aqui e já pegam na base. Tanto que depois o cara desponta no futebol e você nem sabe, você nem conhece. Porque ele nem chegou a jogar pelo teu time. Né? Então nós ainda temos uma ligação muito forte com o futebol. Sim, e até o pessoal que é de fora, né, que, por exemplo, quando a gente está em algum outro lugar lá fora, ou até mesmo os gringos vêm para cá, falam da gente, já lembram do futebol, né, já tem essa lembrança. Ainda tem aquele futebol, samba, né? Sim, praia, ainda tem aquela ligação, floresta amazônica, né? Ainda tem uma coisa assim, tanto que se você pegar uma camiseta da seleção brasileira e passear na Torre Eiffel, né? Alguém vai falar contigo, futebol, com certeza, tal, pessoal. Em qualquer lugar do mundo, né? Então, ele não perdeu. Verdade. O pessoal se familiariza muito o futebol com a gente. E eu estava pensando até, tipo o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, né? Ele estava no auge da carreira dele. Sim. E ele teve uma lesão no joelho séria, teve que passar por uma cirurgia complicada. E até os médicos mesmo falaram que ele talvez pudesse nem voltar a andar direito, né? Teve 2, né? Isso. E ele deu a volta por cima, focou na recuperação, jogou na Copa do Mundo, venceu a Copa do Mundo, fez o nome dele ser história, né? Marcou para a história, como todo mundo conhece. E eu pensando nele, eu acabei lembrando de um filme que eu gosto muito, que se chama Um Sonho Possível, que é com a Sandra Bullock, e ela venceu o Oscar com esse filme.
E ela é sobre um garoto chamado Mike, que joga futebol americano. Ele tinha sido abandonado pela mãe dele, na verdade foi separado pela mãe dele, que a mãe dele usava drogas, né? E ela acabou acolhendo ele para a família dela. E foi um filme, assim, de superação, um filme motivacional, porque ele foi um jogador de futebol americano e todas as pessoas das universidades queriam ele de qualquer jeito, então foi uma história motivacional. E eu vejo que tem muitos filmes assim, lá fora, de motivacionais, inspiradores. E aqui no Brasil tem filmes de futebol, tem poucos, né? Mas a maioria dos filmes não tem um final feliz, né? E eu vejo que a história do Ronaldo, por exemplo, é um final feliz, é uma história de superação. E o que tu acha sobre isso? Tu acha que realmente é interessante? Eu acho que tu fosse muito feliz nessa lembrança do Ronaldo, né? Você está falando das 2 lesões que ele teve, daquela convulsão na Copa de 90 e 98, e daí em 2002 ele foi o artilheiro da Copa do Mundo com 8 gols, né? Na Copa seguinte ele virou o maior artilheiro de todas as Copas. Depois foi passado, né? Mas até então é uma história de muita superação, né? É o cara que foi dito, olha, eu acho que não joga mais nem futebol na tua vida, pode abandonar. Ele superou, né? Então, assim, eu acho que a gente entra nisso. Nós vamos entrar exatamente no tema. Daria um bom filme, né? E por que não foi aproveitado no Brasil para fazer um filme? Aí a gente entra nessa questão. Que apesar do Brasil ser, ou já foi, o país do futebol, como a gente já falou aqui, e tem essa ligação muito forte com o futebol, a nossa filmografia ela é muito pobre em relação ao futebol. Né? Sim. Ela é paupérrima, nós temos pouquíssimos. A gente podemos relatar aqui alguns filmes, mas se a gente parar para pensar como o americano explora, por exemplo, filmes de basquete, de boxe, por exemplo, ganhadores de Oscar, uma lição, A Última Neve da Primavera, né? A Última Neve da Primavera, Rambo não, Rock, por exemplo, e temos vários, aquela menina garota de ouro, né? Eu acho que é o filme, o nome Menina de Ouro. Menina de Ouro. Então, eles aproveitam muito o esporte para passar uma lição. Né? Verdade. Recentemente eu vi um filme McFarlane, por exemplo, da Disney, que eu achei sensacional o filme. Sim. São corredores de cross country, né? De uma cidadezinha hispânica. Não sei se tu conhece, mas se procura assistir, que é muito sensacional. Assim, o professor chega lá e começa a fazer cross country, que é, em termos, que é da elite, né? De riquinhos, não tinham nem uniforme, não tinham nem tênis. E eles faturam 6 vezes o campeonato lá do estado da Califórnia, eu acho. Então, no Brasil, nós temos pouquíssimo. E isso sempre me chamou a atenção. Por quê? Será que é porque o futebol, apesar de ser o esporte, a argumentação, de repente eles acharam que era muito popular, que não valeria a pena? Né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu vou falar da minha idade, do teu pai, né? Da nossa geração. Qual foi o primeiro filme de futebol, assim, de cinema? Quando eu digo filme de futebol, Carol, é importante esclarecer o seguinte, alguém vai dizer, mas hoje está cheio. Eu concordo, hoje abriu na Netflix, nesses canais, hoje. Só que assim, eu estou falando, o Brasil foi tricampeão em 70, o Brasil foi tetracampeão em 94. Eu consegui relatar só 2 filmes daquela época, né? Do período auge do Brasil, só 2 filmes. Quando eu digo filme... Tem muita história, né? E quando eu digo filme, é assim, filme com história mesmo, né? Com enredo, com protagonista, enfim, né? Aquele enredo. Por exemplo, o primeiro filme que eu fui ver no cinema, por exemplo, foi Fuga para a Vitória. Que é um filme John Huston, né? Mas aí tinha o Pelé, tinha o Sylvester Stallone, tinha o Bob Moore. Era um filme de campo de concentração nazista. E aí eles iam usar um jogo contra os nazistas em Paris para fugir do campo de concentração. Entendeu? Nossa. Foi o primeiro. Eu tinha 12 anos, quer dizer, e eu sempre vivi o futebol. E aqui, Carol, eu só vou abrir um parênteses só para te entender como o cinema é importante para o futebol e como o futebol sempre foi importante para o cinema. Por quê? Eu vou explicar por quê. Antigamente, quem ia na sala de cinema, a minha geração, né, há 40 anos atrás, 35, antes de começar o filme, tinha o Canal 100. O Canal 100 era um mini documentário de 5 minutos que passava antes dos jogos, do jogo da semana anterior. Então, muita gente só via os gols, que naquela época a TV era mais difícil, não? Só conseguia ver o jogo do Maracanã, por exemplo, Flamengo e Fluminense, Vasco e Botafogo, no Canal 100. Eu peguei aqui, de 1957, o Canal 100 de Carlos Niemeyer. Sabe aquela musiquinha, Nossa, a trilha, a cadência do samba?
tan, 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 que a gente usa em futebol. Sim, sim. Era isso aí. Tocava no cinema, a galera já parava porque ia ver o gol da semana passada. E todo mundo Então, assim, fascinado, né? então não havia motivo para não ligar o cinema com o futebol, se era uma Sim. coisa já natural do brasileiro, cara. E esse Canal 100 é muito legal, porque eu vi uma matéria que era carência mesmo, tinha uma carência física de equipamentos. E até que um dia era para entrar com 2 câmeras e uma ficou ao nível do chão, assim, ao nível do solo. E o cara, ele começou ele não pegava o lance inteiro, né? Não era um plano aberto. Ele pegava a chuteira, o jogador limpando o suor, o torcedor, às vezes, fazendo careta. E aquilo emplacou, sabe? As filmagens seguintes foram exatamente nisso. Acabou virando uma marca registrada. Então, tu vê, aí eu estou falando já, nós estamos em 1981. Né? Veja bem, não estou falando documentário, estou falando filme, começo, meio, fim, uma história. Sim, uma história mesmo. E aí depois, cara, olha só, 1986, Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Tinha o Pelé, a Luísa Brunet, na época estava no seu auge, José Uruguai. Então, assim, e esse filme dos Trapalhões eu acho muito interessante, porque na época, eu com 17 anos, já tinha uma noção, eu pensei assim, pô, legal o filme, beleza, mas podia ser mais explorado. Muitas vezes o futebol ali, ele foi meio ridicularizado. Por exemplo, tem um lance que eu não sei se é o Didi que bate um pênalti, aí a bola bate no travessão, sabe? Vai o campo todo e entra na outra trave. Quer dizer, o elemento futebol ali ele poderia ter sido melhor explorado. Mas entendeu? Eu acho que isso é uma questão mesmo, não sei se cultural, mas enfim, eu acho que assim, tem muitos filmes, realmente, isso daí foi uma boa questão de falar, porque, como eu te falei, os filmes que eu vejo, né, de futebol, ou até alguns outros, não tem um final feliz, de superação, e eu acho que realmente precisa disso, ter algo inspirador, e a gente vê muitos filmes lá fora que tem isso, né, eles ousam e mostram com orgulho, o esporte deles, o futebol americano, o basquete, e a gente também, a gente tem uma história muito linda no futebol, em outros segmentos também, que às vezes não são tão bem explorados, que nem você falou, né? Tipo, às vezes se torna piada, sendo que não deveria isso, porque a gente tem uma história, por exemplo, a do Ronaldo, uma história tão linda de superação, que ainda não, acho que não existe nenhum filme assim com um roteiro tão forte, né, que mostre mesmo a história de superação dele para todo mundo ficar, ele já é muito bem idolatrado, né, por muita gente, até que não são brasileiros, por conta da história dele. Então, por que não fazer um filme sobre ele, né, sobre o Pelé? Tem sobre o Pelé também, mas enfim. E a história do jogador brasileiro, Carol, geralmente é de superação, né? Sim. Geralmente ele vem de uma camada pobre, ele vem do terrão. O Cafu, por exemplo, que levantou o troféu em 2002, o Cafu, fala-se, né, que uma coisa ele não sabe o que é lenda, mas que ele rodou em 15 peneirões ele rodou. Alguém disse, vai-te embora, tu não serve para jogador de futebol. Ele persistiu, quer dizer, isso é uma história. Isso poderia ser uma história. Nós temos um documentário agora que é bem isso que tu falou aí. Eu acho que é Verão de 92. Tá? Fala sobre a seleção da Dinamarca que conquistou a Eurocopa de 1992. Ela entrou com o Mazarão, ela perdeu, o treinador foi contratado em cima da hora, teve um filho de um dos jogadores que morreu de câncer. Quer dizer, existe todo um enredo, né, que no final culmina com o título, com a bandeira da Dinamarca. Então, realmente, eu concordo contigo, isso falta. Eu acho que o brasileiro explorou muito pouco. E quando explorou, ainda foi meio em tom assim sabe, de ironia, né? Por exemplo, como esse filme dos Trapalhões. Claro, tudo bem, eu não posso exigir dos Trapalhões, né? Sim, a gente faz assim a gente rir bastante. Mas como brasileiro, eu acho que poderia ter explorado um pouco mais o futebol, não sei se estão entendendo, né? Entendi. Nessa situação. Aí, Carol, tu vê, aí a gente tá aqui, Fuga para a Vitória, a gente tá pensando, né? Tu vê, mas era para falar em vários filmes. Eu não estou falando documentário. Documentário hoje, felizmente, nós temos muito, que bom. Mas filme, roteiro. Verdade. Aí tem um que vale a pena destacar, se chama Boleiros. Era uma vez o futebol, né, de Hugo Giorgetti. Esse aí eu acho fantástico. Né? Fantástico. Seis ex-jogadores, uma mesa de bar, uns ricos, uns pobres, uns mais famosos, outros menos, relembrando histórias. E aí com o Otávio Augusto, né, com um grande elenco. O Flávio Migliaccio também. Flávio Migliaccio, que faleceu recentemente, o Rogério Cardoso. Muito bom, nossa, sensacional. O Otávio Augusto é um árbitro, né, que recebeu dinheiro para roubar a favor de um time. São histórias bem engraçadas, né? Só acho que isso realmente
né, com os jogadores, assim, tipo, depois de um tempo? Acontece isso mesmo com eles? Acontece, acontece. Eu acho que assim, ali o diretor, o roteirista, ele foi muito feliz. Por quê? Sim. Acontece aquelas histórias ali, Uhum. acontece, toda aquela história ali acontece. Tem aquele menino, por exemplo, que jogava muita bola, mas ele era muito pobre, sim, ele vivia em um lugar perigoso. Acontece, né? Acontece o Azul ali, que era um jogador super artilheiro, que parou numa blitz porque era negro. Aí depois olharam a identidade, é o Azul, o jogador, deixa ele ir. Acontece, tudo ali acontece. E tudo acontece também na mesa de bar, sabe? E jogadores relembrando, e jogadores saudosistas, e jogadores rindo da própria desgraça, muitas vezes, né? Eles começam a rir da própria pobreza, porque o futebol era diferente, já um outro ali já ri da sua própria riqueza. Então, tudo isso acontece também. E o ex-jogador também sofre. Eu acho que ex-jogador também também seria um baita do enredo. Por quê? Porque ele perde o glamour, ele deixa de ser bajulado de uma hora para outra. Né? Eu acho que até ali tem uma história do cara que ele chega no restaurante e ele ganha tudo. É o Pavilhão, né? Paulinho, né? Ele ganha tudo, por quê? E hoje ele é pobre. Então, naquele momento, ele reviveu por pouco tempo, né? Um período no auge. Todo final de semana, Carol, eu, por exemplo, eu escrevo na minha coluna, aqui em Florianópolis, na ND, eu retrato ex-jogadores. Né? Amanhã eu vou falar do Cavallazzi, que foi um terceiro maior artilheiro do Avaí. Na semana passada eu falei do Trilha, que foi um zagueiro do Figueirense também nos anos 60. E a satisfação deles em ser lembrado. Né? Agora eu recebi aqui agora a esposa do Cavallazzi. Poxa, Fábio, meu marido faz quase 50 anos que deixou jogar. E tu lembrou dele, né? Tu trouxesse ele de volta. Tu trouxesse na memória. Então, também daí enredo também. Então, esse filme Boleiros, eu acho ele sensacional. Sim, e o formato, ele retrata o futebol. E o formato que eles usaram também de botar esses atores que são bons atores numa mesa de bar contando essas histórias, eu acho que foi bem interessante, né? Foi tipo um formato mais assim diferente do que os outros filmes. E assim, sabe o que seria interessante também, que eu tava pensando? Fazer um filme aí, né? Fica a dica para alguém aí, algum diretor. Alô? Alô? Fazer um filme sobre a evolução do futebol dos anos 90 até 2020, mas através do olhar de um técnico que vivenciou essas duas épocas, entendeu? Tipo, de 90 a 2020. Porque, por exemplo, em 94 e 2002, por exemplo, os jogadores, eles gostavam de curtir, assim como os jovens gostam de curtir hoje em dia, às vezes não gostavam de treinar, como o Romário, mas quando eles entravam no campo, botavam a camisa deles, eles honravam a camisa com o mesmo peso que os jogadores das 3 primeiras Copas do Mundo que venceram. E já hoje em dia, já evoluiu muito tecnologicamente, tipo, tem muito equipamento para prever se a pessoa vai ter, né? Lesão, condicionamento. O futebol evoluiu muito, eu concordo, daí um filme, tá? O futebol hoje é muito físico, né? Hoje se corre muita ocupação de espaço. Antigamente era mais parado, era mais técnica. O jogador antigamente, o preparo físico dele era fazer 25 polichinelo e ia pro jogo. Às vezes ele fumava até no intervalo, hoje já não. Né? Hoje é avaliado CK, é avaliado que corre, é avaliado que anda. A vida dele toda eles são quase que uma máquina, né? Exatamente. Até então, tecnologicamente melhorou muito. E até mesmo o condicionamento físico, né? E tudo mais, está tudo melhor. E só tem um porém, os jogadores brasileiros, né, principalmente, alguns deles, estrelas, eles têm até se preocupado um pouco mais com comercial, mídia, aparecer em tabloide, do que propriamente o principal, que é o futebol. E com assim, certeza. deixando de se preocupar um pouco com o grupo, com as pessoas, os torcedores que estão ali, que tem uma identificação com as estrelas do passado, né? Então, o que tu acha, assim, seria interessante fazer um filme sobre isso, sobre a evolução do futebol? Acho que sim. Eu acho que seria interessante mostrar essa evolução para uns e involução para outros, né? Então, assim, esses ex-jogadores que eu costumo fazer matérias, como o de amanhã, ele falou a mesma coisa. Meu time perdia, eu tinha vergonha de sair na rua. O jogador não está nem aí, o time perde, ele já abraça ali o cara que venceu ele, já estão marcando uma balada, já estão marcando um churrasco. Infelizmente é assim.
eu sou repórter, trabalhei lá, viajei o Brasil inteiro, em todos os Aham. campos, e eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Muitas vezes o torcedor está lá fora chorando, se lamentando, brigando, e o cara, oi, e aí, parceiro? Ou no grupo, né, do WhatsApp, e aí, parceiro, vai rolar aquele churrasco hoje à noite? É assim, infelizmente. Mas já não podemos também generalizar, né? Há Claro, muitos tem jogadores que se dedicam, há muitos jogadores que, como a gente costuma falar, corre sangue na veia, né? Eu acho que o futebol seria interessante mostrar isso, por exemplo, o jogador que mais jogou na Copa de 70 deve ter corrido aí 9 quilômetros. Hoje, um zagueiro corre 11. Para você ver como mudou. Não, o futebol mudou. O futebol hoje, mudou você muito. simplesmente não tem mais espaço. Os jogadores antigamente eles eram fortes, troncudo, coxa grossa. Hoje não, hoje eles são magrinhos porque eles precisam correr muito. Não correr, o jogador exatamente. forte hoje já não tem muito espaço. Então, eu acho que sim, eu acho que teria espaço para um filme, sim, acompanhar isso aí, acompanhar as questões táticas. Um filme, por que o Brasil deixou de ganhar a Copa do Mundo? O Brasil não ganha desde 2002. Né? É muito tempo. O Brasil não tem o melhor jogador desde 2007, o Kaká foi o último. É muito tempo. Há muito tempo a gente não ganha um título mundial. Né? E, pelo jeito, vão ficar na poeira aí mais um tempo. Por quê? Porque na Europa eles estão se aprofundando cada vez mais, melhorando cada vez mais, se profissionalizando cada vez mais. Né? E o Brasil ainda... É tipo assim, nós crescemos, ensinamos eles entregamos o ouro, eles lapidaram, hoje eles estão lá em cima e a gente está correndo atrás. Então, acho que tudo isso é espaço para filme, com certeza. Análise, eu acho que sim. E o próprio Brasil mesmo quebrou os paradigmas, né? Tipo, quando chegou para jogar em 58 na Copa do Mundo, e eles sofreram muito, tipo, ninguém acreditava neles, né? E eles foram lá com garra, mesmo os caras eram grandões, assim, e eles ali lutaram até o fim, conseguiram, fizeram história. Então eu acho que essa história ela tem que permanecer viva, né, de alguma forma. Então Com acho certeza. que a forma de permanecer é fazendo um bom filme sobre isso para ficar na história do cinema também. Com certeza, com certeza. O que não faltam são personagens, né? O que não faltam são histórias, né? Como a gente falou do Cafu, por exemplo, que rodou em tantas peneiras. Imagina um filme, ele rodando, para casa desanimado, eu vou desistir de tudo, né? E terminando o filme com ele levantando a taça de campeão do mundo. Né? Se ele fosse um jogador, e aqui eu não estou assim reclamando, me lamentando, mas não é isso não. Mas se ele fosse, por exemplo, um jogador dos Estados Unidos, tivesse ganho uma Copa do Mundo, obviamente já teria feito o filme dele, não tem nem dúvida nenhuma, sabe? Cafu, a superação, ou do Ronaldo, como você falou. Então eu acho que, eu repito, não entendo, eu não sei por que o brasileiro explora pouco, em termos de filmografia, filme de futebol, né? Filme de futebol, com história. Aí, Carol, por exemplo, eu quero só falar de um filme aqui, ó, que eu acho muito legal, 2005, mas olha só, nós já pulamos de 81, já fomos para 86 e já estamos em 2005. Olha o espaço de tempo aí, que é o Casamento de Romeu e Julieta, né? Que o diretor é o Bruno Barreto, que é baseado num livro que eu tenho aqui, é esse aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui, ó. É esse aqui, o livro do Mário Prata, né? Que é aquela história que é um caso de amor, né? Que é o cara que é corintiano, mas para namorar uma palmeirense, ele faz de conta que ele é corintiano e passa a estudar o Palmeiras. Mas ele não consegue, né? Ele não vai conseguir manter essa mentira por muito tempo. Né? Ele estuda, vai lá e estuda a história do Palmeiras, os craques. Que legal. Para mostrar para a namorada, que eu tenho anotado aqui, o Marco Rica, e a Luana Piovani, que é a palmeirense, né? E a Julieta, Romeu e Julieta, né? Como se fosse família distinta. Então, assim, se deu para explorar aí, daria para explorar muito mais histórias em relação ao futebol. Né? Se deu para explorar isso, por que não mais? Eu acho que nós temos que trazer aqui, por exemplo, Heleno, que eu acho sensacional, né? É um filme do José Henrique Fonseca, com Rodrigo Santoro. Ele atua super bem. É um ator super conceituado, quer dizer, foi levado a sério, né? Foi levado a sério o filme, foi levado a sério a escolha dos atores, foi levado a sério o enredo, que a história do Heleno é sensacional. Muito bem feito, né? Era um bad boy, né? Bonitão, que fazia, acontecia, mas era um craque, né? Dos anos 40, né? Antes do Brasil. E aí, documentário, nós temos muito. Né? Então, se nós falarmos... Então, vê que eu trouxe poucos filmes aqui. Né? Quando eu digo poucos filmes, é filmes com história, começo, meio e fim, que eu acho que daria para ser explorado mais. Né? Aí, documentário não. Documentário, felizmente, hoje, que bom que... Tem bastante. Por exemplo,
só que de Florianópolis. Então tem o documentário do Acesso do Avaí, Figueirense, que passou aqui no cinema, inclusive, eu acho muito legal. Satélite, Fla-Flu, 40 minutos, Democracia em Preto e Branco, Para Sempre Chape, que está na Netflix. Né? Mas veja bem, mas não é uma história, não é um enredo, não é alguma coisa assim. Sim, mostrando, não é um documentário. Então, por exemplo, tem a história do Pelé, o Nascimento de uma Lenda, né, de Michael Zimbalist, que é americano. Quer dizer, um americano viu, pô, Pelé dá uma história legal. São atores brasileiros, né? Até o Seu Jorge esse filme. Tem o Seu Jorge, o Kevin de Paula, Leonardo Lima Carvalho, entre outros, né? Sim. E até esse filme, eu vi esse filme também, assim, me chamou muito a atenção. Na verdade, eu estava passando, assim, sabe, quando tu tá passando para procurar um filme aí, começa a ver, assim, a imagem, tu já te chama a atenção. Sim. Aí eu comecei, nossa, que história, que legal o jeito que eles contaram a história. Aí eu fiquei até o final, assim, vendo o filme. Mas como é que eu conheço no filme também. Mas como é que tu viu o filme, Carol? Passando. Eu também. Entendeu? Não é aquele filme que tu, por exemplo, vai ser lançado um filme do Elton John. Pô, tu já fica contando os meses para assistir o filme do Elton John. É verdade. Vai ser lançado o filme do Freddie Mercury. Aí tu já começa a contar, ele é divulgado, tu já fica ansioso. É um filme que tu viu ali sem querer, e eu também, Pelé, esse filme do Pelé. O Pelé Eterno eu já tinha visto. O Pelé Eterno também é legal, mas é documentário. Documentário, sim. É documentário, tem gols, eles entrevistam vários jogadores. Não é aquela história linear, né? É isso que eu falo, é história linear. Quer dizer, dá para tirar muito do futebol brasileiro. Com certeza. E é uma pena. Eu só espero que não comece a tirar do futebol brasileiro, mas tirar nesse viés assim, nós éramos bons, sabe? Como se fosse nostalgia. Acho que a gente perdeu a oportunidade de tirar quando nós éramos os top, né? Porque daí seriam filmes que teriam mercado, com certeza, no mercado exterior, tem nem dúvida disso. Eu acho que o cinema brasileiro poderia até ter ganho prêmios, né? Se tivesse sido bem explorado. Às vezes, o que eu tenho a impressão, não agora, mas lá no passado, chega o roteirista, vou contar a história aqui do jogador do Palmeiras ou de São Paulo, aí o roteirista, não, futebol não. Futebol sabe, como se fosse um produto menor, né? Como se fosse da sala da empregada, tá? Eu me arrisco a falar isso, sabe? Assim, não estou aqui preconceito, mas parece que havia um preconceito do futebol. Não sei se está entendendo. Parece assim que não queriam trazer o futebol para a sala. Ele só servia na hora do jogo. Depois não servia mais. Poderia ter sido melhor explorado, sim, cara. Eu não sei como que acontece, na verdade, isso. Na verdade, na minha concepção, eu acho que realmente poderia ser algo bem grandioso se tiver um bom roteiro, né? Sim. E, assim, o cinema, ele já está bem mais, assim, evoluiu bastante o cinema brasileiro, evoluiu e também está sendo reconhecido mundialmente, assim como o filme Cidade de Deus, né? Que é um filme maravilhoso. Sim, claro. Mas, claro, essa questão do futebol em si, realmente a gente não tem. E eu acho que seria muito, 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 muito interessante ter para que a gente ficasse para a história. Por mais que a gente, sei lá, eu não sei, né? Eu não sou assim, estou muito por dentro do futebol, mas eu acho que mesmo que a gente não fosse mais o país do futebol, assim, mas que ficasse para a história o momento que a gente foi, entendeu? Que foi muito lindo e tiveram muitas histórias de inspiração, entendeu? Para os atletas. E tem mercado. Por que eu digo que tem mercado? Né? Por exemplo, a gente vê nos canais de filmes, né? Tem documentários sensacionais, tem filmes de futebol sensacionais. Sim. Tem uma série que é do Sunderland, que é um time inglês, Sim. caiu para a segunda divisão, não conseguiu mais subir, ou foi para a terceira, alguma coisa assim. Que é sensacional. Eu assisti as duas séries. Tu passa até a torcer pro time, tu começa, sabe? E daí começa a passar a cena dos jogos. Né? Não, cara, hoje tem uma hora que eu disse assim, hoje nós temos que ganhar. No final o time não ganhava, porque o time não deu certo. Ele tá lá patinando lá numa divisão inferior. Né? Esse da Dinamarca também é sensacional. E aí nós temos do Keylor Navas, por exemplo, do Sanches, do Chile. Filmaço, tem do Tevez também. Sabe? Sim. Filme bem elaborados, com uma história. Com atores mostrando do bairro pobre, de onde eles vieram, como que foi o surgimento do Navas, por exemplo, quando ele abandona a família, ele sente muita saudade, quer voltar, né? Ele era do interior lá da Costa Rica, né? Da Costa Rica. Então tem, Carol, por isso que eu estou dizendo assim, tem, e eu confesso para ti que eu não consigo entender, por exemplo, música no futebol. Nós temos muitas. Tem um livro, até está emprestado aqui do Pedro Leite,
que é um radialista aqui, morou aqui em Florianópolis, lá em Porto Alegre, ele fez um livro dessa grossura, mostrando que música de futebol tem várias, né? Sim. Mas se ele fizer um livro do cinema, já não tem, né? A gente vai ver espaços aí do Fuga para a Vitória, depois do Filme dos Trapalhões, depois lá em 2005, Romeu e Julieta, quer dizer, há um espaço. Interessante esse Romeu e Julieta. Eu não consigo entender, eu não consigo assim, achar uma explicação, né? Por que o futebol foi tão pouco explorado no Brasil em termos de cinema, como muitas vezes se explora outros assuntos, né? Sim, verdade. Acho que tem que ser e daria muito certo, eu acho. Tenho quase certeza que a gente seria muito reconhecido aí também. Com certeza, não tem dúvida disso. Achei histórias maravilhosas. Com certeza. E qual que é o filme que tu mais gosta, assim, de futebol no cinema? Eu acho que é o Boleiros. Boleiros? Né? Eu acho que é o Boleiros. Assim, o Casamento de Romeu e Julieta ele é sensacional, ele é delicioso. É interessante a história, eu vou assistir depois. Tu assiste, né? O Marco Rica é sensacional, a Luana Piovani muito bem, o pai da Luana Piovani, que é o Luiz Gustavo, e é curioso, porque ele é São Paulino fanático, e ali ele é o palmeirense, que é o pai, né, que incentivou a menina a ser palmeirense, no caso a filha, e é delicioso, porque é difícil manter uma mentira por muito tempo, né? E ele começa a formar uma mentira em volta dele, que ele é torcedor do Palmeiras, não é spoiler não, mas depois ele ganha até a carteirinha de sócio. Cara, é fantástico. O livro do Mário Prata, da De Ouro, que é o que serve de inspiração, ele já é muito gostoso. Então o filme conseguiu repassar isso. É interessante. Acho que o Heleno também, né? Então, assim, dentro disso que a gente relatou, o Heleno, acho que é um filme também maravilhoso também, em São Paulo. Nossa, a ambientação que eles fizeram da praia de Copacabana nos anos 40, né? Com as roupas, com os trajes, com o figurino, sensacional. Mas eu gostei muito do Boleiros, porque ele trata de racismo, riqueza, pobreza, religião no futebol, misticismo, né? Ele consegue trazer tudo, consegue botar tudo numa panela. Quem gosta de futebol, quem jogou, quem trabalha, como é o meu caso, a gente consegue identificar ali todas as situações, né? Tem um meia-culpa também na imprensa, por exemplo. Tem uma cena do Azul que eu acho ótima. Ele vai para um debate, sabe aquelas mesas redondas, no domingo à noite? Eu lembro dessa cena. E ele não consegue falar. Porque imagina, tu tá vendo o que eu falo, né? Eu já falo pra caramba, né? Trabalho com isso. E a gente fala muito, tá? E aí, tu imagina 4 de mim ali na mesa. Entre eles, Tipo assim, o Azul, como é que foi aquele gol? Aquele gol, pois eu quero falar aqui, ó. Eu quero falar. Aí traz umas... Cara, ele vai embora. Aquilo ali expõe, né, a mesa redonda hoje da imprensa em geral, que não se respeita o que o outro fala, não dá vez pro sensacional. Eu aplaudi, sabe? É o tipo do filme que eu aplaudi de pé. Acho sensacional. Que legal, Fábio. E então, gente, fica a dica aí para assistir filmes em casa, quem gosta muito de futebol. Boleiros, de 1998, né? Heleno. E esse o Casamento de Romeu e Julieta, 2005. Romeu e Julieta, eu já estou curiosa para assistir, que eu não assisti ainda. Eu achei muito interessante essa analogia. E vale a pena assistir também esse lá de 81, Fuga para a Vitória. Né? Sylvester Stallone, eu acho que ele era goleiro, bem novinho. Né? Michael Caine, por exemplo, fantástico, grandes atores. Bob Moore, eu acho que também vale a pena. Esse filme, a gente tem a impressão assim que apesar de ter o Pelé, de ter o Bob Moore, por exemplo, que é um dos ídolos do futebol inglês, a impressão que eu tive é que quem fez não tinha noção nenhuma do que era o futebol. Não que ele tenha errado, tá? Não é nada disso. Ele não errou na medida, não. Mas a impressão, assim, sabe, é tipo assim, um americano, né? Que ele não tinha noção nenhuma do que era o futebol. Então é como se fosse uma coisa primitiva. É um filme que vale a pena ver até por ser uma coisa seminal, assim. Acho que vale a pena. Sim. Bem diferente, por exemplo, nós estamos falando hoje, né? Dos documentários. O Pelé Eterno, que nós já falamos aqui e tal. Mas os documentários hoje que tem à disposição, canais aí, Netflix, né, Globoplay, enfim, todos que tem à disposição são muito bons. Tá? Todos esses que eu falei aí vale a pena ver. Essa do Sunderland, por exemplo, de pegar a trajetória da equipe, a forma que eles conseguiram trabalhar, por exemplo, antes do jogo, eles entrevistavam o taxista da cidade, que era uma cidade portuária, né, que já foi grande. Eu acho que vale a pena ver. Esse do Keylor Navas, sensacional, do Sanches, do Tevez, tem um que é eu não tenho o nome aqui agora, Carol, mas você vai achar aí, filmes de futebol vai ter, que é um monastério, né? É um monastério, aqueles de hábito,
e tem um time de futebol. E eles não conseguem ganhar da outra igreja. Eles sempre perdem. Só que eles descobrem um cara, o padre lá descobre um cara que é ateu, que é todo errado, que odeia a igreja, só que o cara joga muita bola. E aí ele vai falar com o diretor para ver se consegue contratar o cara. Bom, quer dizer, então é um filme, bom argumento, boa história, você ri e você vê que é um filme caprichado, do começo ao final. Né? Então eu acho que nós temos hoje muitas opções. Eu acho até viu, Carol, eu acho assim que essas opções que nós temos, eu acho que de repente, a médio prazo aí vai começar a incentivar nós brasileiros, cineastas, a começar a fazer algo desse tipo também. Com certeza, é uma ótima ideia. E, Fábio, eu vou te pedir, então, para, se tu puder, claro, me passar tipo uma listinha de documentário, filme, que tu acha interessante do futebol, que daí a gente coloca na descrição aqui, pode ser? Legal, vou te passar sim, pode deixar. Beleza. Mas é isso, então, muito obrigada por estar aqui, né? Gente, o Fábio, ele é jornalista, colunista da ND. Conta aí pra gente um pouquinho quem tu é e fala o teu canal, o teu Instagram, para as pessoas te seguirem lá. Então vamos lá, eu sou jornalista, sou comentarista esportivo do Grupo ND aqui de Florianópolis, né, de Santa Catarina, jornal impresso, tem uma coluna diária aqui, o maior jornal diário de Santa Catarina. Tem a coluna também digital, que é ndmais.com.br/Fábio Machado, está lá minha coluna também, meus vídeos, meus comentários. E a minha rede social, Twitter, @_Fábio Machado, Instagram, @_Fábio Machado. E Facebook, Fábio Luiz Machado, ou Data Fábio, só me procurar, vai me achar lá. É isso aí, gente. Obrigada, Fábio. Obrigada pela eu é que agradeço. Aqui, a gente conversando sobre futebol no cinema, é um assunto bem diferente e interessante. E não deixem de seguir também aqui, né? De ficarem ativando o sininho aqui no meu canal. Se inscrevam e também curtam, comentem. Vou esperar aqui o feedback de vocês. Obrigada, Fábio. Um beijão. Eu é que agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo super maneiro sobre futebol no cinema. Comentem, ativem o sininho, curtam, compartilhem e vejam os filmes que o Fábio indicou aí sobre futebol, muito maneiros. Eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau!